E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Beatriz terá um plano genial para resgatar a sua mãe. No entanto, enquanto ela e Beto tentam descobrir como ajudar Clarice, eles acabam encontrando algo que revela o pior segredo da Bia. Os dois, ao ficarem cara a cara com a mimada, Beatriz, revoltada, grita: "Como você pôde fazer uma coisa dessa? Você tem ideia que isso que você fez colocou a vida da Clarice em perigo?" Bia, nervosa, pergunta: "Mas como vocês descobriram esse meu segredo?" Beto a encara e responde: "Isso não tem importância. O que importa agora é que eu quero que você saia da minha casa e nunca mais volte aqui." Bia colocará em ação a sua maior maldade até o momento. Porém, ela será desmascarada na frente de todos. Isso tudo terá início quando Beatriz, desesperada ao conversar com Beto, ela fala: "Eu não tenho escolha. Eu vou ter que pedir a ajuda da Bia." Beto, ao escutar aquilo, pergunta: "Mas do que você está falando, Beatriz? Você acha mesmo que a Bia vai nos ajudar?" Beatriz fica pensativa e responde: "Bem, isso eu não sei, mas eu já tomei a minha decisão. Eu vou contar toda a verdade para a Bia e pedir a ajuda dela para encontrar a nossa mãe." Beto fica receoso, mas não tendo uma outra solução, ele avisa: "Já que é assim que você prefere, Beatriz, eu vou estar ao teu lado. E talvez você tenha razão. Talvez a Bia é a nossa única esperança de encontrar a Clarice." Beatriz concorda e diz: "Ela é a única que pode arrancar essa informação do Juliano e da Maristela. E com certeza a Bia não irá se recusar em ajudar a própria mãe." Beto, ao escutar aquilo, ele chama Beatriz para irem até a mimada. Os dois, então, ao chegarem no apartamento de Raimundo, eles dão de cara com Bia. A mimada, ao ver os dois entrando, ela não gosta nada dos dois estarem juntos e questiona: "Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Por que você trouxe essa coisinha até aqui, Beto?" O rapaz imediatamente defende a sua amada e fala: "A Beatriz tem nome, e eu não permito que você fique chamando ela de coisinha na minha frente." Já a Beatriz avisa Beto que aquilo não tem importância, e ao se aproximar de Bia, ela diz: "Eu vim até aqui porque eu tenho um assunto muito importante para falar com você, Bia." A mimada, ao perceber que se tratava de um assunto muito sério, ela fica calada e Beatriz avisa: "Bem, eu sei que não será fácil para você escutar o que eu tenho para dizer, e talvez eu não seja a pessoa ideal que deveria te contar toda a verdade. Mas já que eu não tenho escolha, é melhor que eu te conte tudo de uma vez. Quem sabe assim você pode nos ajudar." Bia, curiosa, pergunta do que se trata, e Beatriz então se aproxima ainda mais e começa a contar toda a verdade e diz exatamente o que estava acontecendo. Bia, em desespero, questiona: "Mas que absurdo é esse que você está me falando, coisinha? Você quer mesmo que eu acredite que eu não sou filha da minha mãe? Que toda aquela história maluca que você contou no programa do tio Alfredo é verdade? E que ainda por cima, o meu próprio pai está mantendo a minha mãe presa em algum lugar?" Beto olha para Bia e fala: "Eu sei que é difícil para você aceitar que tudo isso seja verdade, mas eu te garanto, Bia,
que cada palavra que a Beatriz te contou é a mais pura verdade. Bia, ao escutar aquilo, se recusa em acreditar. E Beatriz avisa: eu sabia que seria difícil para você acreditar apenas nas minhas palavras. E por isso eu chamei uma pessoa até aqui, que vai te confirmar toda a minha história. Bia pergunta de quem se trata. E antes que Beatriz pudesse responder, Zélia chega e diz: sou eu, minha sobrinha. Eu vim até aqui para te contar toda a verdade da tua família. Bia, ao ver que se tratava de sua tia, ela fica preocupada. E ao se aproximar, ela questiona: isso tudo só pode ser mentira, não é mesmo, tia? Isso não tem nenhum cabimento. Zélia a encara e responde: infelizmente, minha sobrinha, tudo o que a Beatriz te contou é a mais pura verdade. E a Clarice, no momento, corre um grande perigo. Bia fica em choque e Beatriz, ao olhar para sua irmã, ela pede: nós precisamos da tua ajuda, Bia. Você é a única pessoa que é capaz de ajudar a nossa mãe nesse momento. Bia, ao escutar aquilo, fica inconformada e grita: pare de chamar a minha mãe de mãe. Nós duas não somos irmãs. Beto tenta acalmar a mimada e pede para que ela entenda que tudo aquilo é verdade. Já a Beatriz tenta se aproximar ainda mais da irmã e fala: ok, tudo bem. Se você quiser, eu paro de chamar a Clarice de mãe. Mas, por favor, eu te imploro, me ajude a salvar a Clarice. Apesar de tudo, ela sempre será a tua mãe. Bia, ao escutar aquilo, fica calada. E Zélia diz: você tem que tomar uma decisão, Bia. Ajudar a salvar a Clarice ou fingir que tudo isso é uma grande mentira e deixar que a tua mãe continue presa, sendo dopada até ficar completamente louca. Bia, sem pensar duas vezes, responde: não, isso eu não quero. É claro que eu aceito em ajudar a minha mãe, mesmo que eu não faça ideia do que eu possa fazer. Beatriz explica: bem, você terá que tentar convencer o Juliano, o teu pai, e a Maristela a dizer para onde eles levaram a Clarice. Bia, ao escutar aquilo, pergunta: então a única coisa que eu tenho que fazer é descobrir onde a minha mãe está? Beatriz confirma, e Bia, ainda abalada, ela afirma que fará aquilo naquele exato momento. E após terminar de falar, a mimada sai. Já a Beatriz, esperançosa, ela comenta: eu espero que a Bia consiga descobrir para onde a Clarice foi levada. E Zélia, desconfiada, avisa: eu concordo que nesse momento a Bia é a nossa única esperança para encontrar a Clarice. Mas eu devo admitir que não consigo confiar 100% nela. Afinal de contas, ela também tem o sangue dos Alencar. Beto encara a loira e fala: eu sei que a Bia é sim uma mentirosa e até mesmo um mau caráter, mas nós estamos falando da Clarice, a mãe dela. Eu não acredito que a Bia teria a coragem de fazer alguma coisa que pudesse prejudicar a própria mãe. Zélia fica calada e Beatriz, ao escutar aquilo, fica aflita, se perguntando se ela fez a coisa certa em confiar na Bia. Enquanto isso, Bia estará chegando na mansão dos Alencar. E ao entrar, ela escuta o Juliano e a Maristela conversando. Os dois, naquele momento, estarão falando sobre a Clarice. E Bia escuta quando eles falam que colocaram a mãe dela em um manicômio.
A garota se aproximará e pergunta: Mas do que vocês dois estão falando? Então era tudo verdade. Vocês prenderam a minha mãe em algum lugar. Juliano e Maristela, ao ver a mimada, eles arregalam os olhos e Bia continua falando. Eu ainda tinha esperança que tudo isso não passasse de uma grande mentira da Beatriz, mas pelo que eu acabei de escutar, a história que ela me contou é a mais pura verdade. Juliano pede à filha para se acalmar e avisa que ele pode explicar tudo o que estava acontecendo. Bia então fica calada e Juliano diz: Eu não vou mentir para você, Bia. Você é uma Alencar de sangue e por isso eu tenho certeza de que você vai entender toda essa história. Bia, ao escutar aquilo, presta ainda mais atenção e Juliano começa a contar como ele conheceu a Clarice e se apaixonou por ela. O vilão confessará que realmente mentiu para Clarice e escondeu o passado dela. No entanto, ele dirá que fez tudo aquilo para o bem da própria Clarice, para tirar a sua amada da vida miserável que ela vivia sendo uma lavandeira de roupa. A mimada, ao escutar aquilo, em vez de ficar com raiva do pai, ela diz: então, foi isso que aconteceu? O senhor fez tudo isso por amor à minha mãe? Juliano confirma e Bia continua falando: Bem, se é assim, eu não acho que o senhor fez uma coisa errada. Por mais que possa parecer horrível tirar a filha de uma mãe, a minha mãe não pode reclamar. Afinal de contas, eu sou uma filha muito melhor do que a Beatriz. E ela com certeza teve uma vida que qualquer mulher sonharia. Juliano, ao escutar aquilo, fica feliz que a sua filha tenha entendido o seu lado e afirma: Eu só fiz tudo isso, Bia, pelo bem da Clarice. Eu não podia deixar que a mulher que eu amo vivesse uma vida como uma lavandeira. E não podia também deixar você sem uma mãe. A garota, naquele momento, se aproxima ainda mais do pai e questiona: E quanto à minha verdadeira mãe? É verdade o que me falaram? Maristela dirá para a neta que é melhor eles não falarem sobre aquele assunto e tentarem esquecer qualquer coisa que tenha relação com a verdadeira mãe da Bia. Juliano, no entanto, ao perceber que a filha tinha aceitado muito bem a sua história, ele encara sua mãe e diz: Não, mamãe, eu acho que a Bia merece saber. E tenho certeza que quando eu explicar tudo o que aconteceu, ela vai entender. Maristela, mesmo receosa, ela olha para a neta e permite que Juliano lhe conte toda a verdade. O empresário então contará tudo o que aconteceu com a Valéria. Porém, o vilão dirá que tudo aquilo foi apenas um acidente e que ele nunca teve intenção de fazer mal à mãe da Bia. A mimada diz acreditar no seu pai e fala: Bem, apesar de tudo, eu entendo o que o senhor fez. Você só estava tentando proteger o teu amor com a minha mãe. Quero dizer, com a Clarice. E eu acho que, em certo modo, é muito parecido com o que eu estou fazendo com o Beto. Juliano concorda e avisa: A tua mãe, Bia, é sim a Clarice. E nunca deixe ninguém dizer o contrário. Bia fica feliz ao escutar aquilo e diz: Mas eu estou preocupada. A Beatriz não vai parar de contar a verdade. E daqui a pouco, todo mundo vai saber da verdadeira história da minha mãe. Maristela avisa que aquele é um grande problema. E Juliano, após pensar um pouco, ele fala:
Sobre isso, eu acho que já tenho uma ideia para resolver esse problema. E se der tudo certo, nós iremos nos livrar da Beatriz de uma vez por todas. Bia, sem pensar duas vezes, responde: bem, se é para se livrar da Beatriz, eu faço qualquer coisa. Quem sabe assim, o Beto se esquece de uma vez por todas daquela coisinha e decide me dar o amor que eu mereço. Maristela fica admirada com as falas da neta. E Juliano, orgulhoso da filha, ele conta o seu plano. Você me disse que a Beatriz te mandou até aqui para você tentar descobrir onde a Clarice está, não é mesmo? Bia confirma e Juliano continua falando. Então, tudo o que você precisa fazer é convencer a Beatriz a te acompanhar até um local que eu vou te falar. Mas é fundamental que vá somente vocês duas. Bia diz que aquilo será um problema e explica: o Beto vai estar lá e com certeza ele vai querer nos acompanhar. Juliano diz que irá resolver esse problema e pede para Bia não se preocupar. Bia, curiosa, pede que o pai explique melhor aquele plano. E Juliano fala: bem, eu vou dar um jeito de mandar o Beto para um outro local da cidade. Já você, Bia, você vai até a Beatriz e dirá que sabe onde a Clarice está e pede para que ela te acompanhe até lá. Você diga que a Clarice está correndo algum perigo muito grave e que vocês precisam chegar nesse local o mais rápido possível. Bia, ao escutar aquilo, ela pergunta: mas já que nós estamos falando sobre isso, onde é que a minha mãe realmente está? Ela está bem, não é mesmo, Daddy? Juliano confirma e diz: você não se preocupe, que a Clarice está na clínica do Dr. Pimenta e ela voltará assim que esquecer novamente a Beatriz e todo o passado dela. Bia avisa que não vê a hora da sua vida voltar ao normal, de como era antes que a Beatriz aparecesse. Juliano então dirá o endereço onde a mimada terá que levar a irmã. E logo em seguida, ele ligará para a casa de Raimundo e ao falar com Beto, o vilão dirá que Bia estava passando mal. Beto, ao desligar a ligação, ele explica o que estava acontecendo para Beatriz. E a moça, se sentindo culpada, ela se oferece para ir junto com ele até o hospital. Mas o rapaz responde: eu acho melhor não. O Juliano falou que ela passou mal por causa do que nós falamos para ela. E ele pediu que eu não levasse você até o hospital. Beatriz respeita a vontade do seu amado e avisa que ficará ali, esperando uma resposta. Já Beto se apressa e sai. E não muito tempo depois, Edu chegará no apartamento de Raimundo. E ao dar de cara com Beatriz, ele pergunta se tinha mais alguém em casa. A moça diz que não, e o rapaz avisa: bem, eu só tenho que deixar uma coisa no quarto da Celeste, mas eu não vou demorar. Beatriz diz que aquilo não é um problema e fala: você não precisa ter pressa, Edu, até porque eu fiquei de esperar notícias do Beto, e por isso eu não posso sair do lado desse telefone. O rapaz, sem fazer mais perguntas, ele entra. E logo em seguida, Bia chegará no apartamento de Raimundo e dará de cara com Beatriz sozinha na sala. A mimada, pensando que não tivesse mais ninguém em casa, ela finge estar desesperada e grita: nós temos que nos apressar, Beatriz. Eu descobri onde a minha mãe está. Beatriz estranha e pergunta: mas o que foi que aconteceu, Bia? Eu pensei que você tinha passado mal. O Juliano ligou para o Beto e disse que você estava no hospital. Bia encara a rival e mente:
Na verdade, eu menti. Eu fingi para meu pai que estava passando mal e fugi do hospital. Mas não se preocupe, Beatriz, que eu já encontrei o Beto no caminho e contei para ele onde a nossa mãe está sendo mantida presa. Beatriz, ao escutar aquilo, questiona. Então o Beto já foi para lá sozinho? Bia confirma e Beatriz continua perguntando. E onde é que fica o local onde a nossa mãe está presa? Bia então dirá o local para onde ela levará a irmã. E Beatriz, preocupada com Clarice, ela sem perder tempo, sai junto de Bia. Mas o que a mimada da Bia não sabia é que Edu estava ali e tinha escutado toda a conversa das duas. O rapaz ficará chocado com tudo aquilo e fala consigo mesmo. O que será que está acontecendo? Por que aquelas duas saíram daqui dizendo que precisavam salvar a Clarice? E naquele mesmo momento, Beto no meio do caminho se lembrará que se esqueceu de sua carteira. O rapaz então voltará para pegar a carteira em sua casa. E ao entrar, ele irá ver Edu sozinho. E olhar para os lados, Beto estranha ao perceber que a Beatriz não estava mais ali. E pergunta a Edu onde estava a moça. O rapaz então contará tudo o que aconteceu. E Beto, ao escutar aquilo, fica preocupado e fala. Então aquela história da Bia ter passado mal e ter ido para o hospital foi somente uma mentira. O Juliano só queria me tirar de perto da Beatriz para que a Bia pudesse levar ela para algum lugar. Provavelmente é algum tipo de armadilha para a Beatriz. Edu fica em choque ao escutar aquilo. E Beto pergunta. Me diga uma coisa, Edu. A Bia, por acaso, não falou nada que pudesse revelar o local para onde ela levou a Beatriz? Edu o encara e responde. Bem, para dizer a verdade, ela contou para a Beatriz o endereço de onde, supostamente, a Clarice estava. E eu acho que as duas estão indo para lá agora mesmo. Beto pergunta onde fica o endereço. E Edu fala. Não fica muito longe daqui. Se você quiser, eu posso te levar até lá. Beto agradece e os dois saem logo em seguida. Enquanto isso, Beatriz, ao chegar no apartamento para onde Bia a levou, ela olha para os lados e pergunta. Você tem certeza que a nossa mãe está aqui? Mas onde ela está? Bia a encara e avisa. Você não se preocupe, que eu vou cuidar muito bem da minha mãe assim que ela voltar para nossa casa, ao lado do meu pai, que é a pessoa que mais ama ela nesse mundo. Beatriz, ao escutar aquilo, responde. Só uma mente doente como a tua, Bia, para achar que o teu pai fez com a nossa mãe é amor. Bia grita e manda a irmã se calar. Já Beatriz não se intimida e fala. Agora saia da minha frente, Bia, que eu não tenho tempo a perder. Eu preciso continuar procurando a minha mãe. Bia a encara e avisa. Acontece que você nunca mais vai sair desse apartamento. Pelo menos não com vida. Eu já cansei de você atrapalhando o meu amor com Beto. E ainda mais agora que você quer tirar a minha mãe de mim. E após falar aquilo, a mimada chamará um capanga. E o homem, ao entrar com uma arma, ele pergunta. Então, é essa garota que eu vou ter que dar cabo? Ia confirma. E Beatriz, ao perceber as intenções da mimada, ela fica assustada e pede. Não faça uma coisa dessa, Bia. Você não é assim. Eu sei que você já fez muita coisa errada. Mas daí, tirar a vida da tua própria irmã? Bia, com sangue nos olhos, grita.
Cala a boca e nunca mais repita que você é a minha irmã. Meu pai tem toda a razão. O único modo das nossas vidas voltarem ao normal é se você, Beatriz, deixar de existir. Beatriz, ao escutar aquilo, fica horrorizada e fala: Por favor, Bia, você não pode estar falando a verdade. Você não pode concordar com o fato do teu pai estar mantendo a tua própria mãe, a nossa mãe, presa em algum lugar. E só Deus sabe como ela está. Bia encara sua irmã e diz: Eu já mandei você calar a tua boca. E já disse que você não é a minha irmã. E quanto à minha mãe, não se preocupe que ela está bem. Ela está em uma clínica psiquiátrica. E quando eu sair daqui, eu vou direto visitar ela. E o meu pai me garantiu que assim que a minha mãe esquecer todo o passado dela novamente, ela voltará para casa. E nós todos, finalmente, iremos ter uma vida feliz, sem você para atrapalhar tudo. E após terminar de falar, a mimada manda o capanga acabar com aquilo de uma vez por todas. No entanto, para a sorte de Beatriz, Beto chega bem na hora, junto de Edu. O capanga imediatamente aponta sua arma para os dois e coloca o dedo no gatilho. Já Bia, ao ver o seu amado na mira do bandido, ela grita e manda ele abaixar sua arma. O capanga fica confuso e, ao olhar para a mimada, ele pergunta o que ele tinha que fazer. No entanto, antes que a Bia tivesse tempo de responder, Beto aproveita da distração do bandido e empurra o capanga, fazendo com que a sua arma caísse no chão. O capanga, com medo, ao ver que eram 2 contra 1, ele não pensa 2 vezes e sai correndo. Já Bia fica aflita ao perceber que tinha sido desmascarada. Beto, furioso, se aproxima da mimada e avisa: Depois disso tudo, Bia, eu não quero sequer olhar na tua cara. E a Clarice estava muito errada em se preocupar com você. Até porque você é igualzinha ao teu pai e à dona Maristela. E por isso, eu vou pedir o desquite do nosso casamento. Bia, com sangue nos olhos, afirma que nunca assinará o desquite. E Beto terá que se conformar em ser casada com ela pelo resto da vida. O rapaz fica frustrado com tudo aquilo. E Beatriz revela que já tinha pensado em tudo desde o começo. Bia, ao ver a confiança no rosto da rival, ela pergunta do que ela estava falando. E Beatriz responde: Quando eu pedi para o Beto se casar com você, eu sempre soube que esse casamento não tinha nenhum peso legal. E na verdade, vocês dois nunca se casaram. Beto, sem entender, pede à sua amada que se explique melhor. E Beatriz fala: É muito simples, Beto. Você se casou com a Bia e não com a Isabel. E como no registro de casamento não consta o verdadeiro nome da Bia, aquele documento não tem nenhum valor legal. Beto, ao escutar aquilo, comenta: Mas é claro, o nome usado na certidão de casamento é da Bia, ou seja, um nome falso, já que o verdadeiro nome da Bia é Isabel. Beatriz confirma, e Bia, ao perceber que o seu casamento não passou de uma grande mentira, ela fica com mais raiva ainda. Já Beatriz avisa Beto que já sabe onde a Clarice está e chama o rapaz para irem resgatar a sua mãe. Beto e Beatriz estarão na casa de Raimundo. E não muito tempo depois, o delegado chegará junto de Clarice. Beatriz ficará extremamente feliz ao ver que a sua mãe estava bem. E Beto aproveita daquele momento
para pedir a mocinha em casamento uma outra vez. E Beatriz, sem pensar duas vezes, aceita. Agora deixe um coração se vocês gostam do casal Beatriz e Beto. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.